A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Romanos 13, verso 1. Romanos 13, verso 1. Eu tenho título da mensagem que autoridades constituídas. Pode parecer que não, mas o seu pastor ele vai em outras igrejas e ele vai ouvir palavras. Eu saio para ouvir palavras em outras igrejas, nem sempre é da Nova Vida. Eu me alimento também. Eu gosto de me alimentar. Consegue botar Romanos 13? Verso 1. E eu, na segunda-feira, fui num culto e o pastor começou a falar sobre isso. Começou a falar sobre posição política, que o crente tem que se posicionar, que o crente não tem igreja tem que se posicionar. E falou que a gente não cresceu nisso. Aí eu lembrei da instrução normativa que a Nova Vida deu, que fala que nós devemos deixar a igreja ficar à vontade. Mas eu estava começando a me sentir mal ali naquele culto ali. Eu até saí um pouco antes porque eu tinha alguma coisa para fazer, não foi porque eu estava nessa sair, mas estava a mensagem, eu ouvi a mensagem toda, eu não deixei a mensagem toda. E ontem eu assisti outro culto, que foi também muito de encontro a isso aí. E eu fiquei ontem, quando eu cheguei em casa orando com o Senhor, até mesmo porque eu sou obediente. Eu sou pastor do Conselho da Vida, então eu sou obediente. A minha liderança. A liderança vai fazer isso que eu vou fazer. Eu acho que a chave do sucesso do cristão, inclusive no ministério, é a obediência e a lealdade. Se a gente tem alguém que não é obediente, não é leal, é melhor se afastar, pelo menos do ministério. Eu sou obediente e sou leal. Eu fui pedir para a minha direção, para poder estar lendo uma mensagem, estar trazendo para mim uma mensagem que pudesse descansar o meu coração, porque eu comecei a ler a mensagem e comecei a escrever. Aí eu começo a escrever e começa. Aí acabou que saiu uma mensagem. Então quero passar para a igreja, autoridades constituídas. Romanos, Paulo diz assim, Romanos 13, verso 1. Que todos, vou começar de novo, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar
quem pratica o mal. Verso 5. Portanto, é necessário que vocês, e lá em cima do verso que todos, né? Agora ele fala. Portanto, é necessário que vocês, na verdade são vocês todos, se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pague a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pai, fala conosco, Pai, nessa noite. Fala os nossos corações antes de entregarmos a Ti as nossas orações. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesse dia, Pai, de quarta-feira, nesse dia, Pai, aí, feriado nacional. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, ser conosco, Pai, principalmente nesse tempo que estamos agora, Pai, onde parece que as coisas estão cada vez piorando no sentido de polarização, até dentro da igreja. E a igreja, na verdade, ela tinha que ser uma unidade para adorar o Senhor, independente de qualquer coisa. Então, Pai, fala com nossos corações, fala cada um de nós, nos abençoa nesse momento, porque viemos aqui ouvir a Tua voz, Pai. Então, fala conosco, para a glória e o louvor do Seu santo nome, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Eu creio que um dos grandes problemas das pessoas, do ser humano, de todos os seres humanos, e eu nesse contexto eu não menciono somente as pessoas, nem aqueles que estão dentro da igreja, e nem aqueles que estão no mundo, eu menciono todos, eu não faço nesse momento nenhum tipo de divisão de pessoas, eu falo de todas as pessoas. Eu creio que o grande problema de todas as pessoas, principalmente as pessoas inseridas no nosso país, todas elas, na minha concepção, elas têm um grande problema: a falta de memória. Nós temos um grande problema que se chama falta de memória. E eu não faço essa colocação culpando o avanço tecnológico, eu não culpo a globalização, eu não faço isso imaginando a vida, a corrida de muitos. Eu não faço isso porque eu vejo a situação mundial do jeito que está hoje. Eu faço com base naquilo que eu vejo, ouço e testemunho todos os dias. E eu falo isso muito mais do que como cidadão, muito mais do que como pai, muito mais do que como esposo, muito mais do que como advogado, que é a minha profissão de origem. Eu falo como pastor. Eu falo muito mais como pastor. Quantas mensagens eu preguei aqui que parece que não chegam nos ouvidos, nas mentes e nos corações das pessoas. E eu fico pensando e faço uma meia-culpa. Quantas vezes eu preguei e parece que as pessoas que ouviram a mensagem, elas não conseguiram captar, seus ouvidos não conseguiram ouvir, suas mentes não conseguiram absorver, seus corações não conseguiram abraçar. Quantas vezes eu falei da palavra de vida e eu tenho a impressão que nada, quase nada, foi absorvido por quem ouviu. Eu falo isso com a consciência livre de quem crê que Deus é soberano. Eu faço isso com a consciência livre de quem crê que Deus tem controle sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Eu creio piamente nessa verdade. Pois bem, eu quero falar de coisas que têm acontecido em nosso meio, que me fazem questionar, pensar seriamente que essa falta de memória do povo de Deus tem feito muito mal para a igreja em si. O trecho que nós vemos está inserido na carta que Paulo escreve à igreja de Roma. A Bíblia, e eu vou fazer uma parte, a Bíblia é um livro que ele precisa de revisão. E a prova de que ela não precisa de revisão é toda ela. Mas quando nós lemos a carta de Romanos, nós conseguimos enxergar um livro extremamente atual para a igreja de todas as épocas, inclusive a nossa época. De todas as cartas que eu leio de Paulo, todas as cartas que Paulo escreveu, a de Romanos, é a que contém a maior exposição de sua parte sobre o Evangelho. É a carta que fala
fala mais sobre a doutrina do cristianismo, a base da doutrina cristã. Quase que toda ela está na carta que Paulo escreve à igreja de Roma. A palavra de vida que escreve de Paulo, ele faz 3 viagens missionárias. Em Atos 18, 23, 21, 16, diz que em sua terceira viagem, Paulo passa pelas regiões mais altas. Aí o pessoal começa a permanecer nessa região, fica lá durante um longo período. Lá ele é muito bem sucedido, a palavra se espalha, ele consegue alcançar as pessoas. Possivelmente, muitos estudiosos creem que talvez as 7 igrejas da Ásia, elas tenham sido fundadas durante esse período, as 7 igrejas que estão lá escritas em Apocalipse 1:4. Se for assim, parece que antes de escrever a primeira carta aos Coríntios, Paulo faz uma segunda visita à cidade, propriamente de Coríntios, depois volta para Éfeso. Pouco tempo depois ele escreve 1 Coríntios, deixa Éfeso e Paulo então parte para Macedônia. Aí nesse período, ele talvez em Filipos, ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Ele quase escreve uma atrás da outra. A igreja de Coríntios realmente era uma igreja problemática. Finalmente, Paulo, quando chega lá em Corinto, em sua terceira visita a essa cidade, teve que visitar 3 vezes, não para falar do Evangelho. Primeiro foi para esperar, a segunda foi para ensinar, a terceira também foi para ensinar. Pouco antes de partir novamente, lá ele escreve essa carta à igreja de Roma. A igreja de Roma ela não foi fundada por Paulo, nem por Pedro. A igreja de Roma nunca tinha sido visitada por Paulo. Paulo não conhecia um irmão daquela igreja. Paulo nunca tinha entrado na igreja de Roma. Paulo não conhecia um irmão da igreja de Roma. Paulo não sabia onde eles se encontravam. Paulo não tinha ideia, só tinha ideia que havia cristãos em Roma. E veja bem, a igreja de Roma, ela já estava consolidada na sua fé, na fé na pessoa de Cristo, tanto que Paulo desejava visitar eles já há bastante tempo lá em Romanos 1:13. A possibilidade mais provável é que a igreja de Roma, ela foi iniciada por judeus que se converteram, depois por alguns seguidores que também se converteram, possivelmente testemunharam lá os milagres que aconteceram no Pentecostes, depois se tornaram seus lares, começaram a se reunir como uma pequena comunidade local, e possivelmente essa igreja era formada por judeus, ex-judeus, judeus convertidos e gentios. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, ele estava analisando também o seu ministério, e ele via que o seu ministério se encontrava num ponto muito crucial. Paulo cria que havia alcançado o fim da sua obra missionária na parte oriental lá do Império Romano. Ele tinha plantado o Evangelho nos grandes centros da parte oriental do Império Romano. Então ele considerava naquele momento, seu momento apropriado para uma empreitada a oeste, para evangelizar. E ele queria ir para a Espanha. Eu falei sobre essa situação da Espanha, que ele gostaria muito de ter ido para a Espanha, e ele não chega até lá. Mas alguns temas da carta de Paulo aos Romanos, eles devem ser mencionados aqui, nesse momento dessa mensagem. Paulo, por exemplo, ele apresenta suas credenciais apostólicas lá em Romanos 2. E ele faz isso para que a autenticidade de seu ministério não fosse contestada, para defender ele das falsas acusações, porque havia vários boatos sobre a igreja de Roma, que Paulo não havia se convertido, que Paulo, na realidade, estava plantando as igrejas para depois matar os cristãos. Então havia boatos lá na igreja de Roma, na cidade de Roma, entre os cristãos, que Paulo continuava assim, da mesma maneira, um perseguidor de cristãos, só que agora infiltrado no meio deles. Paulo estava profundamente atento ao fato de que a igreja deveria ter entre eles, judeus e gentios, uma comunhão, devia haver uma igualdade entre eles, com judeus e gentios, em unidade no corpo de Cristo. Paulo na carta que escreve aos Romanos, ele deixa claro a unificação dos judeus e dos gentios no pecado, por causa da queda. Ele fala: olha, vocês, tanto judeus quanto gentios, são os mesmos. Depois que o homem caiu, depois da queda do homem, todos nós somos os mesmos. E por meio de Cristo e também pela graça, por meio de Jesus, a justiça salvadora do Evangelho, ela foi alcançada, e é uma necessidade tanto dos judeus quanto dos gentios. E ele fala mais nessa carta. Ele fala sobre o pecado, ele fala sobre lei, ele fala sobre o julgamento.
ele fala sobre destino humano, ele fala sobre fé, ele fala sobre obras, ele fala sobre graça, ele fala sobre justificação, ele fala sobre santificação, ele fala sobre eleição, ele fala sobre o plano de salvação, ele fala sobre a obra de Cristo e do Espírito, ele fala sobre a esperança cristã, a natureza e vida da igreja, o lugar dos judeus e gentios dos propósitos de Deus. Ele fala sobre a filosofia da igreja e a história do mundo. Ele fala sobre o significado e a mensagem do Antigo Testamento. Ele fala também sobre os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Ele fala sobre tudo isso nessa carta. É só pegar a lei e fazer um estudo. Se precisar, a gente sai junto. Vamos estudar. Embora a gente consiga ver e é nítido essa variedade de temas, a gente pode dizer que o tema, entre todos, que esteve presente na mente de Paulo na construção dessa carta: a justificação pela graça mediante a fé. Esse é o tema central da construção dessa carta. É o tema central da carta que Paulo escreve à igreja de Roma. A carta de Paulo a Roma, ela é atual e ela é importante. João Crisóstomo, considerado um dos maiores pregadores do século V depois de Cristo, ele pedia para que lessem a carta que Paulo escreveu aos romanos em voz alta, pelo menos uma vez por semana, de tanto que ele era apaixonado por essa carta. Agostinho, Lutero, John Wesley declararam abertamente que vieram a viver da fé através do impacto dessa carta na vida deles. E veja bem, Agostinho, Lutero e John Wesley, cada um numa época. Todos os reformadores consideravam Romanos, a carta que Paulo escreve a Roma, como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura. O estudo da carta aos Romanos é algo vital e é necessário para a nossa saúde, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. A carta, novamente reitero, a carta que Paulo escreve à igreja de Roma é tão atual nos dias de hoje, quanto nos dias que foi escrita para aqueles irmãos de Roma no século I depois de Cristo. Então a gente vai rapidinho aqui ao texto central, que é um dos textos mais importantes da história sobre a questão política e sobre como um cristão deve se posicionar em relação a essa situação. A palavra de vida ela estipula fundamentos nítidos acerca do papel do Estado e da responsabilidade dos cidadãos, a fim de que haja ordem e progresso na sociedade. Então Paulo começa seus escritos em Romanos 13, 1 e 2, dizendo o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Presta atenção. Quando eu destaquei a introdução de que todas as pessoas não têm memória, agora esse texto para me referir ao povo de Deus. Paulo destaca algo de suma relevância para o meu e para o seu entendimento. Ele escreve sobre a origem das autoridades constituídas. E aí, quando ele fala autoridades constituídas, você pode pensar assim: o presidente, o governador, o prefeito, a Câmara Legislativa, autoridades constituídas. Além dessas, pais, mães, autoridades constituídas por Deus. Chefe de trabalho, autoridade constituída por Deus. Encarregado do trabalho, autoridade constituída por Deus. Dentro da sua casa, você é pai, você é mãe, você é uma autoridade constituída por Deus. Deus te constituiu com autoridade. Nem eu posso me meter em nada. Como pastor, ninguém pode se meter em nada. Ninguém tem o direito de se meter nas coisas que você faz dentro da sua casa. A gente pode trazer a consciência, a gente pode indicar, pode falar, pode administrar, mas a autoridade, quem constituiu foi Deus que constituiu você.
seu marido, foi Deus que te deu. E principalmente os filhos e filhas. Deus te deu autoridade sobre eles. Eu tenho pessoas próximas da família que o filho quase bate no pai, que a filha quase bate na mãe. Eu não me meto, porque eu não tenho autoridade sobre aquela criança. Quem tem é aquela pessoa e Deus constituiu ela. Então, quando fala aqui, Paulo fala, as autoridades superiores, diz que elas procedem de Deus. Eu estou falando de todas. Então, igreja, não fique pensando aí em política de direito, porque eu não estou falando sobre isso. A mensagem não é sobre isso. É sobre o entendimento sobre essas autoridades constituídas. Paulo diz que não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Foi Deus que instituiu. Então, aquele que se opõe de uma maneira arbitrária, de uma forma atribuída e estabelecida à autoridade, ela resiste à própria ordenação de Deus. É isso que está escrito na palavra. Não sou eu que estou tribunando, e não sou eu que estou torcendo. É o que está escrito aqui na palavra divina. E assim que a gente tem que viver. Olhando a palavra, seguindo a palavra, vai sobre essa. Abra a sua palavra. Vai em casa, estude. Vai em casa, leia. Veja se o seu pastor está falando besteira. Aqueles que se enveredam pelo caminho de se opor às autoridades que foram constituídas por Deus, a resistirem à ordenação de Deus, eles entram por um rumo de desarranjo, entram por um rumo de caos, que farão com que caia sobre eles condenação. E é isso que está aqui no verso 2, assim: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. É isso que Paulo escreve. Mas veja bem, Paulo, ele não está querendo dizer que Deus é o responsável moral pelos magistrados, ditadores, pelos corruptos que ascendem ao poder. Ele não está falando sobre isso. Deus, ele programou o princípio do governo e da ordem. Ele não programou o princípio da ditadura, da tirania. As autoridades, elas não podem dominar a mente dos cidadãos, nem desconsiderar a sua fé. Então a gente encontra na palavra divina desobediência civil. Eu vou citar duas. Uma do Antigo Testamento, que diz que o rei falou: olha, ninguém pode mais orar além do tipo de Deus. Olha, o que Daniel fez? Orava 3 vezes a Deus. 3 vezes a Deus. Por isso que ele foi falar na prova. Ele foi lá para falar disso. Vou falar agora do Novo Testamento. Os apóstolos saíram para pregar e foram para o Cirene, pararam lá, foram açoitados e falaram: olha, vocês não vão pregar. Eles foram sair para continuar a pregar. A desobediência civil, ela é autorizada pela palavra de vida. Sabe quando? Quando ela vai de encontro à nossa fé e à nossa crença. Quando ela não deixa a gente falar de Cristo, a gente pode desobedecer civilmente. Mas só quando acontece isso. Só quando toca na nossa crença. Nós temos que ser obedientes às autoridades. E não é uma submissão de adular, não é uma submissão para bajular, mas é uma submissão com críticas, e críticas positivas. A relação entre a igreja e o Estado deve ser de respeito e não de bajulação. Eu vejo muita igreja bajulando muita gente. Eu vejo muita gente bajulando muito pastor. Eu vejo um relacionamento de bajulação e não de respeito. Tem que haver respeito. Relação igreja e Estado, respeito. Deus não é Deus de confusão. Ele não aprova o caos, ele não aprova a desordem. Foi Deus que instituiu a família, a igreja e o Estado, para que haja um ordenamento na terra e disciplina entre os homens. E eu quero retornar aí a carta de Paulo, a Roma, no seu contexto amplo. Veja bem que Paulo escreve sobre respeito e submissão às autoridades constituídas no meio de um cenário. No cenário que eu vou dizer para vocês. Num cenário onde os judeus e os cristãos estavam sendo subjugados pelo Império Romano. E os cristãos mais ainda perseguidos
perseguiam a igreja de Cristo. E Paulo escreve isso. Ele não escreve à toa. Ele não escreve porque ele sentiu alguma coisa. Eu senti no coração, era cardiologista. Deus falou com ele, ele escreveu. Verso 3 diz assim, em Romanos 13 diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá uma autoridade. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz escala, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, verso 5, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Agora Paulo não fala sobre a origem, fala sobre a natureza dessas autoridades constituídas. Nesse trecho, Paulo foca que as autoridades constituídas, elas não devem ser autoritárias, elas não devem ser tiranas, elas não devem ser ditadoras. Prestem atenção, elas governam sob o governo de Deus. Você lembra de Ciro? Ciro e os servos, Deus falou isso. E Ciro era servo dele, Nabucodonosor, servo do Senhor, tiranos. Mas tudo tinha um propósito, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, independente de quem sentar naquela cadeira lá, se é de direita, se é de esquerda, se é assim, se é assado, não sei o que, foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Foi Deus que instituiu. Eu oro muito a Deus para colocar uma pessoa lá que seja temente, que tenha respeito à igreja, que respeite a igreja. Mas nós devemos também andar nessa contramão respeitando o Estado. Deus é soberano e Deus tem o controle de todas as coisas. Então, isso é o cavalo. Eu fiquei sexta-feira passada com uma irmã, ela estava apavorada querendo ir embora do Brasil. Se fulano ganhar, vai embora do Brasil, eu vou pegar minha esposa. Não faça isso. Deus falou para fazer isso? Não, então não faça. Fique aqui. Se Deus falar, você vai. Minha irmã, pega suas coisas e vai. Se Deus falou, vai. Mas Deus não falou nada, não vai. Mas ele vai acontecer. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Foi Deus que instituiu essas autoridades. A nascente da sua autoridade não vem delas mesmas, nem vem do povo. Elas procedem de Deus através do povo. Assim, dessa maneira, a gente deve compreender que a autoridade é serva, ministro de Deus para servir o povo. É isso que eles são, ministros de Deus para servir a cada um de nós, servos de Deus a serviço do povo. Aqueles que recebem mandato pelo voto popular, eles não alcançam o poder para se servirem do povo, mas para servir ao povo. Eles não atingem o poder para se enriquecerem, mas para se disporem a dar o seu melhor para o povo. Não procuram e não devem procurar seus interesses, mas os interesses do povo. E esse princípio de Deus demonstra que o político que acende o poder, pobre, e desce dele milionário, ele não merece o voto de nenhuma pessoa. O político que usa o seu mandato para roubar os cofres públicos e desviar os recursos que deveriam atender as necessidades do povo, para se enriquecer de maneira ilícita, deve ter nosso desprezo e não nossa cooperação. O político, independente, eu não estou falando aqui que estou comentando a palavra do Senhor, a mensagem que Deus vai entregar. O político que rouba, ou deixa de roubar, que se corrompe, ou deixa a corrupção correr solto, que acusa os adversários, mas protege seus aliados, ele não deve ocupar essa posição de ministro de Deus, pois Deus, ele abomina a injustiça e ele condena o povo. Por fim, o verso 6 e 7 que a gente está orando, e hoje é um pouco de vida abundante, mas eu quero trazer essa mensagem para a igreja, diz assim: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Verso 7. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui, Paulo agora não fala sobre a natureza.
Paulo agora fala sobre a finalidade das autoridades constituídas. Deus institui as autoridades com dois objetivos claríssimos: a promoção do bem e a proibição do mal. É para isso que Deus constituiu. O governo é servo de Deus, não só para fazer o bem, mas também para exercer o juízo de Deus sobre os desobedientes, violadores e infratores. Por isso, nós devemos nos sujeitar às autoridades, não por causa de receio e punição, mas pelo dever de consciência. Cabe a nós, também você como cidadão, orar pelas autoridades constituídas, honrar as autoridades constituídas, respeitar as autoridades constituídas, pagar tributo no tributo que deve ser pago. Uma vez que o Senhor chamado para atender constantemente essa honrosa serventia de servir ao povo em nome de Deus. Mas quando essas autoridades invertem essa ordem e elas passam a promover o mal e proibir o bem, chamando luz de trevas e trevas de luz, meu irmão, cabe a mim e a você alertar essas autoridades a voltarem à sua vocação. A nossa desobediência civil às leis e mandos dessas autoridades só é permitida se quiserem nos impor leis injustas, nos forçando a negar a nossa fé. Se aquele que se calar, se qualquer um quer se assentar no poder e quiser que a igreja negue a sua fé, a gente tem todo o direito de desobedecer dessa ordem civil. A palavra de Deus, ela diz que nós podemos desobedecer simplesmente qualquer tipo de ordem que mande fechar a igreja, que mande perseguir qualquer um de nós, que mande calar a nossa boca. E se nós somos realmente verdadeiros homens e mulheres de Deus, cristãos, e cremos que Deus tem governo sobre todas as coisas, nós não devemos temer nada. Nada. Nós não devemos temer nada. A ansiedade bate, às vezes a confusão chega, às vezes traz um receio, é normal, somos humanos, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Que nós não podemos fazer de jeito nenhum permitir que nos calem a nossa fé, a fé na nossa crença. Eu estava me sentindo mal numa mensagem lá do pastor lá que estava falando, porque ele falou que a igreja tem que se posicionar de uma maneira X. Eu me posiciono na hora que eu vou na urna. Eu me posiciono na hora que eu vou chegar aqui no altar e vou ficar falando para a igreja para votar em A e B. Vou falar para a igreja da palavra de vida, da palavra de Deus, mas vou dar uma orientação para você. Se um dia alguém mandar negar a sua fé, não negue. Não negue. No dia que alguém mandar fechar a igreja, eu vou deixar ela bem. Eu vou preso, eu vou deixar ela preso. No dia que alguém falar que eu não posso pregar, vai ter que arrancar minha língua. Vai ter que arrancar minha língua. Atos 5, 29. A segunda parte do verso diz assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Que sejamos obedientes. Pedro e os demais apóstolos do final. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, se tranquilize, vote tranquilamente, vote com quem você crê que vai ser o serviçal, ministro de Deus, conforme está aqui escrito no Romanos, Paulo escreve. Vote nessa pessoa, vote com a sua consciência tranquila, fique tranquilo, deixe que Deus está trabalhando, não se apavore. Sexta-feira vai ficar essa pessoa, ontem se telefone de outro, não se apavore. Deus tem controle de todas as coisas, e Deus é Deus. Acabou o ponto final. Vamos orar por esse vídeo de oração, amém? Feche os olhos com certeza.